Ok? Vamos lá, então, começando a nossa correção. Então, vamos lá. Identifica aí na sua apostila qual é o número dessa, porque, se eu não me engano, esse 9 aqui não é 9, tá? Mas vamos, então. Para medir a altura de um prédio, uma pessoa cravou uma estaca de 50 centímetros, perpendicular ao solo. Então, está aqui a estaca, formando um ângulo de 90 graus com o solo. Em determinado horário, ela constatou que a sombra da estaca estava medindo 15 centímetros e a do edifício 21 metros. Qual a altura em metros do edifício? Então, eu tenho aqui uma estaca de 50 centímetros num determinado horário do dia que a sombra é de 15 centímetros. E eu tenho aqui um prédio, um edifício que eu não conheço a altura, mas naquele mesmo momento do dia, a sombra dele era de 21 metros. Como aqui eu estou trabalhando em centímetros, aqui houve uma transformação para centímetros, multiplicando por 100. Então, 2.100 centímetros, ok? E vou montar uma relação de proporcionalidade, porque no mesmo horário do dia, o ângulo de elevação do Sol que eu tenho aqui é exatamente o mesmo que eu tenho do lado de cá. E se dois triângulos têm dois ângulos correspondentes congruentes, o terceiro também será, ok? Então, vamos lá na proporção. Essa medida aqui, que é a altura do triângulo, 50, está para a altura do edifício, H. Da mesma forma que naquele horário do dia, a sombra desse triângulo aqui, 15, está para a sombra do outro, 2.100 centímetros, ok? Aplicando proporção, fazendo as continhas, H deu 700 centímetros, que transformando para metro deu, aqui não deu 700 não, deu 7.000, desculpa, tá pessoal? Transformando para metros, a gente ficou aí com 70 metros. Letra B de bola. Dúvidas nessa? Ou tudo bem? Tranquilo, ok. Questão simples e fácil, né? Pera, Elaine. Oi. Eram 2.100 2.100 centímetros que Ah, você jogou. Ah, não, tá. Que você entendi, que você errou na última transformação, é isso que você falou. aqui ficou Ah, 50 vezes 2.100 deu 105.000, que dividido por 15 daria 7.000. Ou seja, está faltando um zero aqui, tá vendo? Eu escrevi 700, mas era 7.000. 7.000 centímetros, eu vi que a resposta estava em metros. Então, eu dividi por 100 e aí deu 70 metros, ok? ok. Tudo bem. Essa próxima questão... Essa próxima questão está dizendo assim: um pai quer dividir um terreno triangular entre dois irmãos, de forma que a cerca do comprimento y que separa o terreno seja paralela a um de seus lados, e que as suas dimensões em metros sejam como mostra a figura. Então veja lá, eu tenho esse terreno grande que é triangular. Aqui houve uma cerca, cuja medida é y. E aí, eu preciso ver se existe semelhança entre esse triângulo menor e esse triângulo do terreno inteiro. Para haver semelhança, tem que ter ângulos correspondentes congruentes. Eu percebo que o ângulo que está aqui é o mesmo para os dois triângulos. E a partir do momento que ele me diz que essas retas são paralelas, ele está querendo me informar que esse ângulo aqui é o mesmo daqui e que esse ângulo aqui de cima é o mesmo de cá. Isso devido ao paralelismo ali. Sendo semelhante os dois triângulos, eu posso aplicar uma proporção, 45 está para y, da mesma forma que no triângulo grande, 30 mais 20, que é 50, está para 30. Então, de novo, 45 está para y, 45 do grande para y do pequeno. Da mesma forma que 50 do grande
está para 30 do pequeno. Então, eu fiquei com 45 para y, 50 para 30. Aplicando proporção e fazendo as continhas, o y vai dar 27. Mas o exercício também quer o valor de x. Então, eu posso fazer, no grande, x mais 36 está para o pequeno com 36, da mesma forma que, posso usar aqui, poderia ter usado aqui também, né? 50 está para 30. Então, no grande, 36 mais x está para 36 do pequeno, da mesma forma que 50 do grande está para 30 do pequeno. Fazendo essa continha, x deu 24. Então, temos aí a resposta x, primeiro 24 e depois y, que deu 27. Dúvidas nesse ou podemos seguir? Podemos seguir? Pode aí, Samuel? Sim, todo mundo está falando que está tudo certo. Tudo bem. Então, vamos para essa daqui agora, que lembra muito a primeira que a gente acaba de fazer. A sombra de um prédio num terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Então, a sombra de um prédio num determinado horário do dia mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. Então, eu tenho esse prédio com sombra de 15 metros. O sol está batendo lá e formando essa sombra aqui. No mesmo momento do dia, o ângulo de inclinação do sol é o mesmo. Então, ela bateu no poste e fez essa sombra aqui de baixo. O poste mede 5, a sombra mede 3. Tudo em metros, né? Então, vamos lá. Qual a altura do prédio? E eu posso armar a proporção. No mesmo horário do dia, a altura do prédio está para a altura do poste, da mesma forma que a sombra do prédio está para a sombra do poste. 15 por 3 aqui deu 5, ficou H igual a 5 vezes 5, 25. 25 metros é a letra A. Questão simples, fácil e que muito aparece. A próxima aí. A próxima é essa questão aqui, Considere a imagem abaixo, que representa o fundo de uma piscina em forma de triângulo, com a parte mais profunda destacada. Então, eu vou olhar para essa figura buscando semelhança, tá? Eu vou ver lá, eu tenho esse ângulo que é o mesmo desse aqui. Se ele está me mostrando que esse ângulo é o mesmo desse, ele está me indicando assim, esse segmento é paralelo ao de baixo, tá? E mais, o triângulo é isósceles. Esse ângulo é o mesmo desse. Então, esse pequenininho aqui também tem o ângulo θ. Então, dois triângulos que tenham dois ângulos correspondentes congruentes é um triângulo semelhante. E eu posso armar a proporção. Base de um, que é 12, está para a base do outro, que é x, da mesma forma que esse lado aqui, que mede 8, que está entre o ângulo θ e o ângulo comum, e esses dois lados são iguais, está para a medida 2, porque o triângulo era isósceles, tá? Então, base para base, o triângulo é isósceles. Medida de um dos lados, do maior, está para a medida de um dos lados do menor, porque aqui também seria 2, e aqui tudo também seria 8. Aplicando proporção, 8x igual a 24, 24 dividido por 8, x igual a 3. Tudo bem? Tudo bem, Samuel? Ninguém falou que está com dúvida, não. Ok, questões simples essas. Agora vamos ver essa daqui. Duas caixas de papelão de formato cúbico foram colocadas embaixo de uma escada. Então, você tem uma caixa maior, uma caixa menor e você tem a escada. Sabendo que a aresta da caixa maior mede 70, a aresta da caixa maior, que é cúbica, mede 70, e a aresta da caixa menor, que é cúbica também, mede 30.
quanto mede a distância x indicada no desenho. Então, fiz essa figura aqui, ó. Aresta da caixa maior, 70. Aresta da caixa menor, 30. O que o exercício quer? Essa medida aqui, x. E aqui, como a caixa era cúbica, também mediria 30, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esse triângulo grandão e esse triângulo roxinho. Todos dois têm esse ângulo aqui em comum. Como isso é quadrado, esse lado aqui, esse segmento, é paralelo a esse daqui, ok? Então, eu posso dizer que o ângulo que eu tenho lá em cima é o mesmo que eu tenho aqui. E esse ângulo de 90 graus também é 90. Posso comprovar que há semelhança entre o triângulo grande e o triângulo pequeno, porque os ângulos correspondentes são congruentes, já que esses lados aqui são paralelos. Aí eu posso armar a proporção. 70 é a altura do triângulo grande, está para 30, que é a altura do triângulo pequeno. Da mesma forma que a base 30 mais x do grande está para x, que é a base do pequeno. Altura para altura, base para base. Daria para cortar um zero aqui, ficaria 7x igual a 90 mais 3x, 7x menos 3x, 4x, 90 dividido por 4, o resultado final daria 22,5 centímetros. Tudo bem aqui? Questão da Universidade do Paraná. Ok? Essa próxima aqui, ó, é uma questão que eu dividi em vários slides para nós pensarmos. Ela traz com ela uma série de alternativas. Olha, isso aqui é do Paraná também. Na figura abaixo, a distância entre as retas paralelas é 20 centímetros. Então, vamos observar essa figura aqui, ó. A distância entre as retas paralelas é 20 centímetros. E o segmento AB e CD medem 10 centímetros e 30 centímetros. Com base nesses dados, assinale o que for correto. Então, antes de qualquer análise que eu tivesse que fazer, eu busquei uma análise de semelhança. Então, olha só, eu tenho um triângulo aqui em cima, que é o APB, e eu tenho aqui embaixo o CPD. No que ele me informa que essa reta é paralela a essa, eu sei que esses ângulos aqui são alternos internos. Imagina só esse segmento aqui. Esse ângulo e esse é alterno interno a essas paralelas. Tem a mesma medida. Esse ângulo é oposto pelo vértice. Tem a mesma medida. E esse daqui é alterno interno do lado de cima. Também tem a mesma medida. Ou seja, esse triângulo CPD é semelhante pela correlação dos ângulos com o triângulo APB. Se é semelhante, eu posso estudar as perguntas que ele vai me fazer ou as colocações em função da ideia de semelhança. Também fiz alguns registros aqui, ó. Esse tem base 30, esse tem base 10. Se daqui, de uma paralela até a outra, media 20 centímetros, eu chamei a altura desse pequenininho aqui de H. Então, qual seria a altura do outro? O 20, que era o total, menos o H lá de cima, 20 menos H. Então, base 30, base 10, altura 20 menos H e altura H. Ok? Aí eu vim aqui fazer uma análise de semelhança, que foi o que eu escrevi, ó. Os triângulos APB e CPD são semelhantes, pois seus ângulos correspondentes são congruentes, ok? E apliquei aqui embaixo uma relação de proporção. Que relação foi essa? Eu disse que a altura do grande está para a altura do pequeno, da mesma forma que a base do grande está para a base do pequeno. Altura para altura, base para base. Apliquei proporção aqui, ficou 30H, 200 menos 10H. Fiz a continha, H deu 5. Se H deu 5, significa que a altura daquele lá é 5. E a altura desse daqui vai ser 20 menos 5, 15. Ok? Aí a primeira colocação dele é que a razão entre as áreas dos triângulos APB
e CPD daria 1/5. Então, eu vim aqui, ó. Quem é a área de APB? A área de APB vai ser a base 10 vezes a altura 5 dividido por 2. 50 por 2 deu 25. Quem é a área de CPD? Base 30, altura 20 menos 5, que é 15, dividido por 2. Então, 30 vezes 15 deu 450, dividido por 2, 225. Se ele quer a razão entre as áreas, eu dividi 25 por 225. Simplifiquei as duas por 25 e vi que a razão era 1/9. Então, esse exercício, esse número 1 é falso, porque ele alegou que a razão daria 1/5. E quando eu fiz os cálculos, a razão deu 1/9. Pergunta: até aqui tudo bem? Tudo bem nessa ideia da percepção da semelhança, na montagem da altura para altura, base para base, que eu achei como a altura do pequenininho 5 e a altura do grande seria 20 menos 5, 15, ok? E vim aqui embaixo calcular as áreas para fazer essa análise lá, ok? Então, o pessoal já me sinalizou aí, ok. A segunda está dizendo assim: a área do triângulo APB vale 25. Isso nós já calculamos. A área de APB, 25 centímetros quadrados. O que significa que a segunda está correta, tá? Depois vem a questão 4. A altura do triângulo CPD em relação à base CD vale 10. Ó, a altura do triângulo CPD em relação à base CD vale 10. Errado, porque 20 menos 5 deu 15. Portanto, falsa essa daí, tá? E a última colocação, não, a oitava primeiro, né? Os triângulos APB e CPD são semelhantes. Foi a primeira coisa que a gente fez, foi buscar semelhança para poder fazer esses cálculos aí. E por último, que a área do triângulo CPD é menor que 200. Nós calculamos a área dele aqui, ó, deu 225. Então, não é menor que 200, é maior. Falsa também. Ficamos com 10, porque a certa foi a 2 e a 8. Excelente questão para aparecer numa prova para você discursar sobre ela, né? Porque ela me faz perceber se você sabe analisar a semelhança, se você sabe calcular a área de triângulos, se você sabe montar razões de semelhança, e aí tem uma série de coisas importantes nessa matéria. Tudo bem nessa questão como um todo? Gostaria que eu voltasse? Tá ok? Anne me respondeu que tá ok para todos? Algum ponto aí que você ficou na dúvida? Tudo certo para a Bruninha? Ok. Milena também, então eu vou seguir. Olha, a próxima questão é essa daqui. Então, acompanha aí na sua apostila, da PUC de Minas Gerais. Na planta de um depósito feito em papel quadriculado, adota-se como unidade de comprimento o lado do quadrado sombreado. Então, aqui eu tenho o quadrado sombreado, a unidade de comprimento que a gente vai trabalhar é esse ladinho aqui. Para efeito de separação dos produtos estocados nesse depósito, a parte correspondente ao triângulo ABC, olha aqui na figura, ó, ABC, está dividido pela parede DE em duas partes iguais. Então, ele está me dizendo assim, que esse depósito ABC, essa parede, dividiu em duas partes iguais. A área que eu tenho aqui é a mesma área que eu tenho lá. Então, eu fiz a figurinha. Se o lado de um quadrado é uma unidade de medida, de A até B, eu estou trabalhando com medidas inteiras. Então, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei lá. A medida BC também são inteiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Botei a medida lá. Quando eu olhei para essa medida ED, ela não está exatamente em cima da linha. Então, eu não posso considerar inteira, por isso eu a chamei de X. E a mesma coisa aconteceu nessa base aqui, ó. Eu também não tinha,
então eu chamei de y, ok? Como ele está falando de área, ó, ele quer, nessas condições, a medida de AD na unidade adotada é igual a. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou calcular a área de ABC. Tudo bem? Que eu conheço as medidas 6 e 8. Então, a área de ABC, base vezes altura, dividido por 2, 48 por 2 deu 24. Tá? Depois eu fui calcular a área de ADE. Ó, ADE seria x vezes y dividido por 2, igual a 12. Por que 12? Porque essas áreas aqui, ó, cada uma delas é metade da área de ABC. Se a área de ABC deu 24, a área desse triângulo aqui, que é a metade, é 12. E anotei aqui que x vezes y é igual a 2 vezes 12, 24. Montei uma equação que envolvia x e y, ok? Como eu tinha uma equação com duas incógnitas, eu precisava de uma outra que envolvesse x e y também. Então, eu montei uma relação de semelhança, ó, já que esse triângulo aqui é semelhante ao grandão. Eles têm ângulos de 90, esse ângulo é comum, essa reta é paralela a essa, esse ângulo de cima é igual ao de lá. Então, eu escrevi aqui que a altura do grande está para a altura do pequenininho, da mesma forma que a base do grande está para a base do pequenininho. 8x igual a 6y, quem é x? 3y sobre 4, tá? Ficaria aqui, ó, 8x igual a 6y, ficaria 6y sobre 8, que simplificando por 2, 3y sobre 4. Montei uma segunda equação envolvendo x e y. Agora, ficou fácil, né? Se x é 3/4 de y, eu volto aqui. Troco x por 3/4 de y, vezes y é igual a 24. Vai dar 3/4 de y ao quadrado, igual a 24. Multiplicaríamos 4 por 24, dividiríamos por 3, daria 32. Quadrado viria para cá em forma de raiz, fatorando 4 raiz de 2. Vou voltar rapidamente nas ideias. O lado do quadradinho corresponde a uma unidade. Então, o lado AB só tinha lados inteiros, por isso eu contei e deu 8. O lado BC só tinha medidas inteiras, contei e deu 6. Quando eu olhei para ED, não estava em cima do lado do quadradinho, estava fora. Então, eu chamei aqui de x e aqui de y, porque eu não sabia exatamente quanto era. E fui buscar trabalhar com área e trabalhar com semelhança. Qual é a área do grandão? 6 vezes 8, 48, dividido por 2, 24. A área desse triângulo menor é igual à área desse daqui. Então, eu peguei o 24 dividido por 2, deu 2 para cada um. E anotei a área desse triângulo aqui, que era y vezes x dividido por 2, igual a 12. Apliquei proporção, x vezes y deu 24. E ainda voltei lá em cima, porque eu precisava de uma segunda equação que envolvesse x e y, e apliquei semelhança. Altura para altura, base para base. 6 para x, 8 para y. 6y é igual a 8x, x ou 6y sobre 8, que simplificando por 2, 3y sobre 4. Se eu sei quem é x, eu volto nessa primeira equação aqui que eu montei e troco. Então, 3y sobre 4 vezes y é igual a 24. Vai dar 3/4 de y ao quadrado, igual a 24. Multiplico 24 por 4, divido por 3, deu 32, quadrado passou para cá em forma de raiz. Y é igual a 4 raiz de 2. E o que é 4 raiz de 2? A medida AD, que é exatamente o que ele queria. E a resposta está na letra D. Para quem teve dúvidas nessa questão, tudo bem agora? Tudo bem? Tudo. Ok. Samuel que sinalizou dificuldade nela, tudo bem? Saudades, pessoal.
Os nomezinhos aparecendo lá em cima, vem o rostinho, né? Na imaginação da gente. Olha essa daqui. Essa daqui é uma questão maravilhosa, eu considero, porque ela vai trabalhar tanta coisa com você e eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui. Se você for fazer um vestibular mais difícil, que tem uma segunda etapa, essa questão aqui ela é chave para se colocar numa prova como essa. Então vamos lá. De novo, uma questão que veio do Paraná. Olha lá. Considere um triângulo ABC, nos quais, peraí. Vou botar a figurinha aqui que a gente visualiza melhor. Opa, saí da tela. Essa aqui. Considere um triângulo ABC, na qual os lados AB e AC possuem o mesmo comprimento. Então, se AB e AC têm o mesmo comprimento, o triângulo é isósceles. E o que eu sei sobre triângulo isósceles? Ele tem dois lados iguais e os ângulos da base também são iguais. Ou seja, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse ângulo aqui. Antes de colocar alguma informação, eu continuei lendo. A bissetriz do ângulo BCA, cadê o BCA? BCA. A bissetriz, segmento que divide o ângulo em duas partes iguais. Intercepta AB no ponto P. Então, eu chamei aqui de alfa. Se dividiu em duas partes iguais, lá era alfa também. O que significa que eu estou falando que esse ângulo mede 2 alfa. E como o triângulo ABC era isósceles, esse daqui também mede 2 alfa. Ok? Então, tracei a bissetriz, chamei aqui de alfa, lá de alfa também. Então, o ângulo da base ficou 2 alfa. Como o triângulo é isósceles, 2 alfa também. Ok? Aí, continuei lá a leitura. Assinale o que for correto. O ângulo BAC mede 36 graus. Então, o que eu vou fazer para achar o ângulo BAC? Ok? Então, me ajuda lá. E ele ainda deu mais uma informação, que AP era igual a CP. AP, que é essa medida aqui, é igual a essa daqui, CP. O que me indica que esse triângulo aqui, que eu estou trabalhando, vai ser isósceles também. Então, olha o que eu fiz para descobrir o valor de alfa. Aqui era 2 alfa, aqui era 2 alfa também, ok? Se esse triângulo aqui é isósceles e eu havia chamado aqui de alfa, lá em cima também é alfa, porque os ângulos da base do triângulo isósceles são iguais. E mais, como é que eu descobri que esse ângulo aqui era 3 alfa? Porque o ângulo externo a um triângulo é sempre a soma dos internos não adjacentes a ele. Então, olha só, eu tenho esse ângulo externo, quem ele será? A soma dos dois internos não adjacentes a ele. Então, 2 alfa mais alfa deu 3 alfa. Por isso, eu coloquei a medida 3 alfa lá. Estou dando informação demais, então eu vou voltar outra vez para você fixar aí. Primeiro, o triângulo era isósceles. Eu sabia que os ângulos da base eram iguais. Traçou-se aqui a bissetriz. Então, dividiu em duas partes iguais. E eu chamei essas partes de alfa. O que me veio aí um ângulo C, 2 alfa. Se o triângulo era isósceles, 2 alfa aqui também. Depois ele me falou que PA tinha a mesma medida de PC, o que sinaliza que APC é um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, os ângulos da base são iguais. Se eu tinha chamado aqui de alfa, lá seria alfa também. Como é que eu fiz para descobrir esse ângulo 3 alfa? O ângulo externo a um triângulo, estou falando do triângulo PBC, o ângulo externo a ele é sempre a soma dos internos não adjacentes. Quem seria o adjacente? Esse daqui. Mas os internos não adjacentes são esses dois aqui. Então, 2 alfa mais alfa me revelou que aquele ângulo lá de cima era 3 alfa, ok? Aí ele me diz assim, o ângulo BAC mede 36. Eu peguei esse triângulo aqui, poderia ter sido de cima também, que eu conhecia todos esses ângulos, somei e igualei a 180.
Ficou 5α igual a 180, alfa igual a 180 dividido por 5. O ângulo alfa mede 36. Se o ângulo alfa mede 36, eu já posso sair anotando, né? 36, 36, 72, 72, aqui 3 vezes 36, e descobrir todos esses ângulos que eu tenho aqui, ok? Então, ele perguntou na primeira se o ângulo BAC media 36, e eu percebi que sim, ele media 36. A seguir, ele diz assim, o segmento CP, além de ser bissetriz de BCA, é mediana. Então, olha o segmento CP aqui. Ele foi bissetriz do ângulo C. Ele está dizendo que ele também é mediana, ou seja, que ele divide isso daqui em duas partes iguais. Não é verdade. Por que que não é verdade? Porque esse triângulo aqui tem ângulos alfa, alfa e 3α. E esse daqui é um triângulo que tem ângulos diferentes. 2α, 2α e 2α. Então, se os triângulos têm ângulos diferentes, significa que essa bissetriz não foi mediana, não dividiu em duas partes iguais. Falsa essa colocação. Os triângulos BPC e BCA são semelhantes. BPC e BCA. Deixa eu ver. BCA tem ângulo alfa, 2α e alfa. E BPC tem ângulo 2α, 2α e alfa, tá? Depois, os triângulos BPC e APC são semelhantes. BPC e APC não são semelhantes, porque eles têm ângulos diferentes. O triângulo BPC é isósceles. BPC é isósceles. Vamos ver por que o triângulo BPC é isósceles. Vamos pensar aqui. Essa medida é igual àquela. Esse ângulo era 2α. Esse aqui era alfa. Esse ângulo aqui é o mesmo do de lá, porque aqui também seria 2α. Por que, Helene, que aqui é 2α? Eu não entendi. Porque o ângulo externo é sempre a soma dos internos não adjacentes a ele. Então, olhando o triângulo APC, eu tenho aqui alfa e alfa. E a soma de alfa com alfa dá 2α para esse ângulo externo aqui. Então, quando eu olhei para BPC, eu tinha 2α, 2α, triângulo isósceles. Triângulo isósceles tem dois lados opostos às bases iguais. Verdadeiro, aquela lá. Dúvidas, onde foram as dúvidas, e a gente pode voltar, tanto no slide anterior como nesse. Você disse que a 4 é falsa, não é? A 4, o triângulo BPC e o triângulo BCA são semelhantes. Essa é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque o triângulo PBC tem ângulo 2α, 2α e alfa. E o triângulo ABC também, 2α, 2α e alfa. São semelhantes. Okay. Ele disse que são verdadeiras. Falsa ficou essa número 8, Samuel. Ó. O triângulo BPC e APC são semelhantes, são congruentes. Ser congruente é ter as mesmas medidas, mas dois triângulos só têm as mesmas medidas se eles tiverem os mesmos ângulos. E esse triângulo aqui de baixo, ó, não tem os mesmos ângulos do triângulo lá de cima. Portanto, a 8 é falsa. Por que a 16 foi verdadeira? Porque quando eu fui buscar esse ângulo aqui, eu tinha que fazer a soma dos internos não adjacentes a ele. E alfa mais alfa daria 2α. Aí eu observei 2α, 2α é isósceles. 2α, 2α e alfa. E o grandão? 2α, 2α e alfa. São semelhantes. E esse pequenininho aqui, ó, é isósceles. Um pouco complexa essa questão, porque tem uma análise grande de ângulos aí, né? Se você não soubesse trabalhar com a ideia de que o ângulo externo de um triângulo
é sempre a soma dos internos não adjacentes a ele, dificilmente você resolveria essa questão aí, tá? Então, por exemplo, eu só soube que aqui era 3α porque esse é um ângulo externo desse triângulo PBC. E ele nada mais é do que a soma dos dois internos aqui de baixo, ó. 2α mais α, 3α. E a mesma ideia eu usei para achar esse 2α aqui, que o ângulo externo era a soma dos internos não adjacentes a ele. Alfa mais alfa, 2α. Tudo isso foi chave para que eu deduzisse as informações que o exercício precisava. Dúvida nesse ainda? Dificuldades? Tá tranquilo, Ana? Tá tranquilo, pessoal? Questão complexa, mas que você, quando a aula terminar, deve pegar e rever as ideias. Se eu trabalho, você está entendendo. Se você faz, a ideia se torna sua. E quando você precisar, né, eu acredito que ela virá, se você realmente tiver compreendido aí o que você está fazendo. Se você não entendeu, se algum ponto ficou difícil, me aciona lá no WhatsApp que eu vou tirar suas dúvidas. Agora vem essa daqui, ó, questão complexa também, olha. Uma circunferência, preciso da figurinha. Uma circunferência de raio 3 está inscrita num triângulo isósceles ABC. Se ela está inscrita, ela está aqui dentro tocando em todos os lados do triângulo. A altura relativa ao lado BC, mede 8. O comprimento de BC é, portanto, o comprimento de BC, ele que é a base do triângulo isósceles. Então, observa com atenção como é que eu trabalhei nessa questão. Olha, eu trabalhei assim. Primeiro, a altura do triângulo era 8. E esse raio aqui é 3. Então, a distância do centro da circunferência até lá em cima seria 5. Porque se tudo era 8, 8 menos 3, 5. Então, essa medida aqui é 5. Por que eu sei que esse ângulo é de 90? Porque essa reta externa aqui, ó, tocou a circunferência. Toda reta externa que toca a circunferência é considerada reta tangente. E uma reta ou um segmento tangente é sempre perpendicular ao raio. Então, se o lado do triângulo é tangente à circunferência, o ângulo que ele forma com o raio é um ângulo de 90 graus, ok? Então, ó, eu tinha essa medida aqui, 5, essa aqui é raio, 3. E se o triângulo é retângulo? 5, 3 é triângulo pitagórico. Então, aplicando Pitágoras, ou já com as informações que a gente tem a longa data, né? Esse outro cateto aqui seria 4, tá? Então, 5, 3 e 4. Olhando para cá, ó, para aquecer, eu percebo que também é um triângulo retângulo, porque a altura forma 90 graus. E esse lado também é tangente, então é perpendicular ao raio, ok? Aí eu me perguntei assim, será que AQC é semelhante a APT? Fui interpretar. APT tem ângulo de 90, AQC também. O ângulo A lá de cima é o mesmo para o pequenininho e para o grandão. Então, obrigatoriamente, o terceiro ângulo daqui é congruente ao terceiro ângulo de lá. Detectei semelhança. Se eu detectei semelhança, eu posso aplicar uma proporção e descobrir essa metade aqui, que é o que eu preciso, porque a outra metade é igual, e depois eu acho o que ele quer. Então, eu vim aqui, ó, para aplicar semelhança. QC está entre o ângulo de 90 e esse cinza, está para 3. QC está para 3. Da mesma forma que 8, que é a altura do grandão, né, está para aqui, ó, 4. Por que 4, Lene? Porque entre o ângulo roxinho A e o de 90, mede 8. E naquele triângulo que eu montei, entre o ângulo A e o de 90, mede 4. Então, QC mede, eu estou procurando, está para 3,
que está entre os mesmos ângulos do outro triângulo, assim como o 8 está para 4, que estão entre os mesmos ângulos do grandão e do pequenininho. Aplicando proporção aqui, ou dividindo aqui, daria 2, né? QC, 2 vezes 3, 6. Se de Q até C deu 6, e o triângulo é isósceles e eu tracei a altura, essa parte de cá tem a mesma medida. Então, a distância de B até C é 6 que eu achei aqui, mais 6 que está aqui. 6 mais 6, 12. Letra C. Dúvidas aqui ou tudo bem? Tudo bem? Nenhuma dificuldade? Estou gostando de ver vocês. Vocês estão compreendendo tudo com muita clareza e facilidade. Eu espero que realmente esteja sendo assim, que ninguém está com vergonha aí de perguntar. Nossas aulas são para isso, para que você tenha a oportunidade de estar em contato comigo e tirar suas dúvidas, tá bem? Todas essas questões de semelhança são questões excelentes. É o estilo de questão que o Enem gosta e os vestibulares de outras regiões também. Vamos ver essa daqui, ó. No triângulo retângulo abaixo, os catetos AB e AC, AB e AC medem 2 e 3. A área do quadrado ARST é que porcentagem da área do triângulo ABC? Então, eu quero saber esse quadradinho aqui, que porcentagem a área dele é do triângulo grandão. Olhei para ele e fiquei me perguntando, o que eu vou aplicar aí para chegar até as áreas? Olha, será que eles são semelhantes? Deixa eu ver. Se isso é quadrado, esse lado é paralelo àquele. O ângulo de 90, o ângulo de 90. Ângulo comum. E no paralelismo me revela que esse ângulo aqui é igual ao de lá. Então, já vi. Há semelhança. A semelhança desse pequenininho para o grandão, a semelhança desse daqui para aquele pequenininho e desse para o grandão também. Resolvi trabalhar nesse triângulo aqui, ó. Então, se isso é quadrado, x por x. Se a base aqui era 3, essa base aqui é 3 menos x. Então, falei aqui, ó, a base de um está para a base do outro. Da mesma forma que a altura de um está para a altura do outro. 3 menos x está para 3, assim como x está para 2. Apliquei proporção aqui e descobri que x era 6/5. Mas o que é x? O lado do quadrado. E eu quero a área do quadrado. A área do quadrado é x ao quadrado. Então, 6/5 ao quadrado deu 36/25. Eis a área do quadrado. Mas eu também preciso a área do triângulo BAC, que vai ser 2 por 3. 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. Então, o que o exercício está querendo? Ele está querendo a área do quadrado representa que porcentagem da área do triângulo. Aí eu vim aqui e armei uma proporção. A área do triângulo deu 3, ela é 100% da área. A área do quadrado deu 36/25. Então, essa área, que porcentagem representa da área do triângulo? Apliquei proporção aqui, ó, 3x igual a 36 vezes 100 dividido por 25. Dividi deu 144, 144 dividido por 3 deu 48. Ou seja, a área do quadrado é 48% da área do triângulo. Tudo bem? Ou dificuldades? Tudo bem, meus caros? Só dificuldade mesmo por causa dessa questão de tipo, ter que fazer 3 menos x. É uma relação que eu não consigo pensar às vezes. Hein, Samuel? Mas toda vez que você olhar para triângulos e observar uma ideia de semelhança, você comprovou que os ângulos correspondentes são congruentes. Tem dificuldade na comprovação dos ângulos? Não. A dificuldade que eu tenho é, por exemplo, quando eu tenho que fazer uma relação que eu tenho só dois. É essa questão.
Aí fica 3x menos x está para x igual a 3 está para 2. Então vamos lá, olha só. Eu preciso montar uma relação de base para base, altura para altura. Se eu escolhi trabalhar com esse triângulo aqui, eu vou precisar da base dele. Então, quem era a base do grande? 3. O que eu conheço nesse segmento AC? O lado do quadrado. Então, se tudo era 3 e esse pedacinho é x, o que sobra para cá é o 3 menos o x, ok? E a altura? Quanto é que mede aqui na altura? Se é quadrado, mede a mesma medida da base. Então, se aqui eu chamei de x, lá é x também. E a altura do grande? Foi informada, 2. Então, eu vou dizer altura para altura, x para 2. Base, 3 menos x para base, 3. Se eu tivesse escolhido trabalhar nesse triângulo aqui de cima, a altura do grande é 2. Quanto seria essa altura aqui de cima? 2 menos x. 2 menos x, ok? A base do grande é 3. Quanto seria a base do pequenininho? X. X. Montaria a proporção altura para altura, base para base, chegaria na mesma resposta, 6/5. Ok? Aí fui para a fórmula de área do quadrado, que era 6/5 ao quadrado, deu 36,25 avos. Calculei a área do triângulo grande, que eu conhecia a base e a altura. Então, base vezes a altura dividido por 2, 3. O que ele quer saber? Que porcentagem esse valor representa em cima disso? Eu poderia apenas ter dividido isso por isso, ou então vir para a proporção. 3 é a área do triângulo e representa 100%. A área do quadrado, que porcentagem é em cima da área do triângulo? E aí cheguei ao 48%. Ok? Uhum. Deixa eu dar um recadinho, Breno, se estiver aí, quando a aula terminar, eu quero que me aguarde um pouquinho, tá, Breno? Quero falar com você. Mas vamos seguir. Vamos para essa questão aqui, a 12. Olha lá. Também trabalha com as mesmas ideias que havíamos trabalhado antes. Acredito que dê tempo da gente fazer essa. Temos 3 minutos. Da PUC do Rio de Janeiro. Ele diz assim, ó. O retângulo DEFG está inscrito no triângulo isósceles ABC. Estar inscrito significa que todos os seus vértices estão em cima do triângulo. Aí ele me diz que DE tem a mesma medida de GF, que DG tem a mesma medida de EF, que DE e GF medem 12, que EF e DG medem 8, e que a base do triângulo mede 15. Qual a altura de ABC? Aí eu fui lá e fiz a figura, ó. 12, 8. Ele quer saber a altura, eu não sei quanto é, chamei de H. Quem seria a altura desse pequenininho? H menos essa medida aqui, que era 12. H menos 12. Há semelhança entre o grandão e o pequenininho? Há. Por quê? Porque C é ângulo do pequenininho e do grandão. Se isso é retângulo, retângulo tem lados paralelos. Então, esse ângulo A é o mesmo daqui de cima, do D, e o ângulo B é o mesmo do G. Há semelhança. O que eu vou aplicar na semelhança? Altura para altura, base para base. Então, eu coloquei aqui, comecei do pequenininho para o grande. Quem é a altura do pequenininho? H menos 12. Quem é a do grande? H. Então, a altura do pequenininho está para a altura do grande. Da mesma forma que a base do pequenininho, 8. Está para a base do grande, 15. Apliquei proporção, deu 15H menos 15 vezes 12 igual a 8H. 15H menos 8H igual a 180. H deu 180 dividido por 7. E essa resposta está na letra D de dado, tá bem? Aqui tem outras questões, olha. Essa 13, que também é muito importante. Vale a pena você pegar os slides e buscar rever. Se não conseguir fazer, me perguntar. Essa daqui também eu já vi em provas inúmeras vezes. Essa outra aqui é uma questão excelente, tá? Todas elas aí da sua apostila estão aqui corrigidas.
E como é que você vai fixar essas ideias? Você vai fixar as ideias revendo e refazendo as questões que eu fiz com você hoje. Se